Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, Apocalipse capítulo 16, do versículo de 1 a 11, nosso 48º encontro. O julgamento definitivo. As 7 taças apresentam o julgamento definitivo, operado pelo anúncio e testemunho do Evangelho. Todos ainda têm a chance de se converter para o Deus vivo. Vamos meditar aqui as 5 primeiras pragas. Vamos fazer a nossa leitura do texto, capítulo 16, versículo de 1 a 11. Depois ouvi. Do templo vi uma voz forte que dizia aos 7 anjos: Vão, despejem pela terra as 7 taças do furor de Deus. Saiu o primeiro anjo, despejou sua taça na terra. E todas as pessoas que tinham a marca da besta e todas as que adoravam a imagem da besta ficaram com o corpo cheio de úlceras malignas e dolorosas. O segundo anjo despejou sua taça no mar. E o mar virou sangue, como o sangue de um morto. E todos os seres vivos do mar morreram. O terceiro anjo despojou sua taça nos rios e nas fontes. E os rios e fontes viraram sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Justo és tu, aquele que é e que era, ó Santo, porque julgaste estas coisas. Essa gente derramou o sangue de santos e profetas. E tu deste a eles sangue para beber. Eles merecem isso. Ouvi então a voz do altar: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo despejou sua taça no sol. E o sol recebeu permissão de queimar os homens com fogo. E os homens ficaram tão abrasados com esse calor intenso que começaram a blasfemar contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Mas não se converteram para dar glória a Deus. O quinto anjo despojou sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor. Blasfemaram contra Deus do céu, por causa da dor e das feridas, mas não se converteram de sua conduta. Então, esse é o texto que nós vamos meditar. Então, vamos ver o versículo 1. Depois ouvi do templo, vinha uma voz forte. Então, depois ouvi. Do templo vinha uma voz forte que dizia aos 7 anjos: Vão, despejem pela terra as 7 taças do furor de Deus. Chegamos agora à terceira e última série de pragas. João ouve uma voz potente que sai do templo, que instrui os anjos a fim de que possam despejar as 7 taças da ira de Deus. Ira no sentido judicial, não emocional. Nos lembra o profeta Isaías no capítulo 66, no versículo 6. Um barulho vem da cidade, um rumor vem do templo. É a voz de Javé que dá o pagamento aos seus inimigos. A voz é de Deus. Versículo 2. Saiu o primeiro anjo e despejou sua taça na terra.
E todas as pessoas que tinham a marca da besta, e todas as que adoravam a imagem da besta, ficaram com o corpo cheio de úlceras malignas e dolorosas. O primeiro anjo se põe a cumprir a ordem recebida. Vós que vem do templo. Esta praga é destinada a todos que trazem a marca da besta e que adoravam sua imagem. A primeira praga traz úlceras malignas e dolorosas. Aqui podemos recordar a sexta praga do Egito. Nós encontramos lá no Êxodo, capítulo 9, do versículo 9 a 11. A cinza se transformará em pó sobre todo o território egípcio e cairá sobre homens e animais, produzindo úlceras e chagas em toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno, apresentaram-se ao faraó, e Moisés a jogou para o ar, e os homens e animais ficaram cobertos de tumores e chagas. Versículo 3. O segundo anjo despojou sua taça no mar, e o mar virou sangue, como o sangue de um morto. E todos os seres vivos do mar morreram. A segunda taça da ira de Deus converte a água do mar em sangue. Refere à primeira praga do Êxodo, do livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 19 a 20. Que diz: Tome a vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, canais, lagoas e sobre todos os reservatórios, para que se convertam em sangue. Moisés e Arão fizeram como Javé tinha mandado, e toda a água do Nilo se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, o rio ficou poluído. A água vem afetada pelo juízo de Deus, uma necessidade básica do ser humano e de grande importância para as regiões áridas. A água do mar se transforma em sangue, em processo de decomposição. Não podia, assim, sustentar a vida, e todos os seres marinhos morrem. Todas as almas viventes do mar morreram. Versículo 4. O terceiro anjo despojou sua taça nos rios e fontes, e os rios e fontes viraram sangue. Podemos observar que existe um paralelo entre as primeiras 4 trombetas e as primeiras 4 taças. Aqui vem acentuado e demonstrado a intensificação da retribuição divina. Como o mar se converteu em sangue e matou todo ser vivente que havia no mar, do mesmo modo os rios e mananciais também estendem a morte, quando se transforma em sangue. No Salmo 78, versão hebraica, 77, grego-latina, no versículo 44, diz: Quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber. São João se serve do juízo, adaptando-o para referir às últimas pragas. Versículo 5. Ouvi então o anjo das águas dizer: Justo és tu, aquele que era, ó Santo, porque julgaste estas coisas. A justiça divina, ao mudar a água em sangue, recebe o testemunho do anjo das águas. Os judeus acreditavam que os elementos da natureza estavam sob a jurisdição de alguns anjos. No livro do Apocalipse, fala de anjos que detinham os 4 ventos da terra, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, de um anjo que era responsável pelo fogo, Apocalipse capítulo 14, versículo 18. O juízo de Deus não procede do ressentimento, não é um capricho divino,
mas de ser um Deus cuja natureza é justa e reta. O anjo das águas reafirma a justiça divina devido à antecipação da intervenção escatológica, isto é, tendo em vista o fim dos tempos de Deus, para punir os perseguidores dos fiéis, dos cristãos. O anjo canta aqui e destaca a justiça divina. Tu és. Mas quem é justo? Deus, aquele que era e que é. Aqui não existe a continuação da expressão que diz aquele que vem. Pois agora não existe aquele que vem, porque o agora ele já exerce o poder de justiça. Deus é aquele que julga a injustiça daqueles que derramaram sangue. Versículo 6. Essa gente derramou sangue de santos e profetas, e tu deste a eles sangue para beber. Eles merecem isso. Aqui segue a lei da retribuição. Eles derramaram sangue dos santos e profetas, e Deus agora, no julgamento, lhes dá o sangue para beber. O próprio Isaías diz que Deus obrigaria aos opressores de Israel a comer sua própria carne e a embriagar-se com seu sangue, como vemos lá no profeta Isaías, capítulo 49, no versículo 26. O próprio livro da sabedoria diz, no capítulo 11, versículo 16, aqueles que são castigados o são de acordo com seus pecados. Derramaram sangue, morrerão de sangue. Aqueles que derramaram sangue dos fiéis são dignos que se lhes dê sangue. Os santos e profetas não representam um grupo distinto, mas todos são cristãos fiéis. Versículo 7. Ouvi então a voz do altar: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Uma segunda voz vem confirmar a justiça da retribuição de Deus. O altar aqui é uma personificação. Ele representa o testemunho coletivo dos mártires que nós vimos no livro do Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 9 a 10, que diz: quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as vidas daqueles que tinham sido imolados, mártires, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela tinham dado. Eles gritaram em alta voz: Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Então, aquilo que aconteceu nesse texto, a resposta vem agora no texto que nós estamos refletindo. Bem, como já vimos, a oração dos santos, do Apocalipse, capítulo 8, do versículo 3 a 5. Versículo 8. O quarto anjo despojou sua taça no sol, e o sol recebeu permissão de queimar os homens com fogo. O calor do sol produz queimaduras terríveis. Nessa quarta taça aparece um intenso calor, e não um eclipse parcial. Na Sagrada Escritura, o fogo é relacionado com o juízo de Deus. Nós podemos ver na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz: ora, os céus e a terra de agora estão reservados ao fogo, pela mesma palavra, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Então,
Os destinatários destes são os ímpios, aqueles que perseguem os cristãos, aqueles que destroem a vida dos cristãos, que rejeitam a Deus. O poder dado ao sol para queimar as pessoas sublinha o controle soberano que Deus exerce sobre todo o processo de justiça da retribuição. Versículo 9. E os homens ficaram tão abrasados com esse calor intenso que começaram a blasfemar contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Mas não se converteram para dar glória a Deus. Podemos ver o contraste desse versículo. A sorte daqueles que estão no céu, em que o sol não mais os prejudicará. Como vimos no Apocalipse, capítulo 7, versículo 6, que diz: nunca mais terão fome nem sede, nunca mais serão queimados pelo sol, nem pelo calor ardente. Mas o mundo pagão, ao contrário, mesmo sofrendo o calor, não se converterão, não se arrependerão, não voltarão a Deus. Mas eles vão blasfemar o nome divino. Eles vão endurecer o coração, como aconteceu nos dias do faraó. Versículo 10. O quinto anjo despojou sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor. Agora o quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta. Então, uma densa treva invade o seu reino, que os homens, diante de tanta dor, chegaram até a morder a língua. O trono da besta é uma alusão à sede de sua autoridade e domínio, isto é, Roma. As trevas desta quinta taça recordam a nossa praga do Egito, que encontramos nessa nona praga, Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 29. Estenda a mão para o céu, e sobre todo o território egípcio haverá escuridão que se poderá apalpar. Versículo 11. Blasfemaram contra o Deus do céu por causa da dor e das feridas, mas não se converteram de sua conduta. Os homens não se afastaram das maldades e ainda blasfemaram contra Deus. Sofrem dores e sofrimentos. E diante das dores e sofrimentos procuram maldizer a Deus e seus seguidores. Existe uma decisão deles em perseverar no mal e assim eliminar qualquer possibilidade de voltar à prática da justiça. A expressão Deus do céu é uma referência de Daniel, capítulo 2, versículo 44, que nos diz que o anjo, que em sua soberania destrói os reinos deste mundo e estabelece um reinado universal. Depois nós vamos continuar com a sexta taça, a sétima taça em diante. Esse é o texto que nós estamos refletindo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.